Olá, está começando mais um Territórios. No programa de hoje vamos falar sobre o feminismo. Se você não conhece, pelo menos já deve ter ouvido falar. Não é de hoje que este movimento vem ganhando força e espaço na sociedade. Foi a partir do século XVIII que se começou a falar em reivindicações dos direitos da mulher, mas apenas no final do século XIX, com o advento do Iluminismo e da Revolução Francesa, que o termo feminismo apareceu. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a ativista do movimento Alice Carvalho, estudante de Psicologia da Unifra. Seja bem-vinda, Alice, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. Bom, primeiramente eu gostaria que tu esclarecesse para nós o que é o feminismo. Tá bom. O feminismo é um movimento social, político, que busca o fim da opressão de gênero, o fim da desigualdade de gênero, assim como também busca a autonomia da mulher, busca a emancipação da mulher na sociedade e também fazendo um paralelo, com a interseccionalidade. A gente tem que entender que o fim dessa opressão, ela também tem que ter recorte, no discurso. Então a gente também tem que, no feminismo, busca sempre ampliar o olhar para as diversas mulheres, fazer sempre um recorte de cor, de classe, de territorialidade, para assim a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Sim, e quando que tu percebeu o teu interesse em se engajar nesse movimento? O primeiro contato que eu tive com o feminismo foi através da internet. Eu estava no ensino médio ainda e a partir da internet eu fui descobrindo um pouco mais o movimento, fui conhecendo um pouco mais o ativismo na cidade também através de grupos, em redes sociais, enfim. E a partir disso eu fui em uma marcha que teve aqui na cidade e nessa marcha eu conheci os coletivos dos quais eu participo hoje em dia e a partir desse primeiro contato com os coletivos eu fui desenvolvendo um pouco mais a minha militância. E o que tu costuma ouvir quando tu fala em feminismo? Normalmente o senso comum ele tem uma visão bem equivocada do que é o feminismo, Normalmente o senso comum tem a visão de que o feminismo, na verdade, não busca o fim da opressão, mas sim a inversão, O que é algo bem errôneo também. A gente ouve alguns argumentos falhos, a gente ouve algumas ofensas, para as mulheres no movimento, enfim. Mas eu acho que a gente acaba, com a nossa militância, com o nosso discurso, a nossa prática, dissolvendo um pouco desse discurso errôneo, assim. Talvez seja por isso que muitas pessoas confundem o feminismo com o femismo. Sim. Pode explicar pra gente qual é a diferença desses dois termos? Sim. Eu não acredito muito no femismo, porque eu acho que o contrário de machismo, ele simplesmente não existe, porque o machismo, ele advém de uma opressão estrutural, E no caso, o feminismo, ele vem justamente para combater o machismo, mas foi criado o termo feminismo para, de certa forma, traduzir o que seria o contrário do machismo, mas não que ele seja algo da nossa prática enquanto militante. Sim. Tu já foi vítima de alguma violência machista? Sim, eu acho que a opressão diária que a mulher sofre é diária, na verdade, Tanto em questões trabalhistas, em questões estudantis, no meio que a gente vive, até na nossa própria família, sabe? São pequenas coisas que acabam fazendo com que a gente sofra essa violência, E que acaba notando e fortalecendo um pouco mais a nossa luta. Sim, e com isso, o que tu mudaria no movimento feminista aqui no Brasil? Eu acho que o movimento feminista, ele precisa se atentar muito mais para a interseccionalidade, se atentar que não existe a mulher, que existem as mulheres e que essas vivências diferenciadas, elas são importantes, porque isso vai modificando a nossa luta. A gente não pode fazer com que o movimento ele seja muito homogêneo, entende? Porque senão ele não vai perceber as especificidades das mulheres e aí não vai ser emancipatório para todas. Então a gente precisa estar sempre atenta à interseccionalidade, estar sempre atenta que as vivências elas são múltiplas e a partir dessas vivências múltiplas, desses discursos múltiplos, que a luta ela precisa seguir. Então, qual seria a maior evidência de que o feminismo ainda é necessário? Eu acho que as discrepâncias de gênero, elas são visíveis, são notáveis em vários lugares, assim. Por exemplo, na sala de aula,
quem tem mais credibilidade na hora da fala, por exemplo, tem uma questão trabalhista também, salarial. A gente também tem uma questão de assédio, sabe, que envolve um pouco da cultura de estupro. A gente tem algumas outras questões de direito ao próprio corpo. São pequenas evidências que mostram que a gente precisa avançar muito mais, que o feminismo é muito necessário ainda. E nesse movimento, tu acha que existe uma diferença entre a mulher negra e a mulher branca? Ah, com certeza. As lutas, elas são diferentes, né, as pautas. Existe algo que nos conecta, que seria o gênero, mas também existe algo que nos afasta, que seria a cor. Essas lutas são bem diferentes porque as pautas acabam sendo diferentes e a gente busca representatividade que também é um pouco diferente, sabe, de mulheres negras, os históricos, a questão da territorialidade também envolve um pouco mais a questão de classe, então acaba tendo essa diferença. E quais são as principais pautas que vocês discutem, assim, tanto para a mulher negra quanto para a mulher branca? Existem pautas que são universais no movimento feminista, né? E aí envolvem todas essas classes de mulheres, né? Que seria a questão do aborto, por exemplo, direito ao próprio corpo. Aí a gente também tem uma questão dos assédios, da cultura do estupro, que são questões mais universais. Mas aí a gente também tem uma questão da mulher negra, por exemplo, de representatividade, de identificação, de empoderamento enquanto mulher negra. E aí isso passa pela afirmação da estética negra, a questão do cabelo, sabe? Existem diversas pautas que divergem, assim. Bom, o primeiro bloco acaba aqui, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí! Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Bom, estamos de volta e a nossa convidada de hoje é a estudante de psicologia, Alice Carvalho. Bom, Alice, continuando a nossa conversa, você acha que com toda a conquista que os movimentos sociais vêm adquirindo por meio dos anos e tudo mais, tu acha que a mulher tem conquistado um lugar no mercado de trabalho e na sociedade? Sim, eu acho que a gente acaba ocupando o que seria um não lugar, né? Que não foi um lugar colocado pra gente, assim. Eu acho que a gente tá saindo já da posição de subalternalidade, tá ocupando esses espaços, mas ainda tem uma grande discrepância de salário, por exemplo, né? E aí entra uma questão de cor também, que enquanto a mulher branca, ela luta para ter um salário igual ao do homem branco, a mulher negra ainda luta para ter um salário igual ao da mulher branca. E aí já entram duas questões, né? De gênero e de raça. Sim. Mas eu acho que sim, a gente está conseguindo um avanço muito maior. A gente já está ocupando os espaços nas academias, os espaços de trabalho mesmo. Embora a mulher ainda seja colocada
para certos cargos específicos, eu acho que a gente já está conseguindo uma mudança muito maior de falar que a mulher, na verdade, pode ocupar o cargo que ela quiser e que ela tem tanta capacidade quanto um homem. Sim, e o que tu acha da organização que promove o direito da mulher, no mesmo documento colocar, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, colocar a prostituição como uma profissão legalmente reconhecida aqui no Brasil? Sim, eu acho que o movimento feminista precisa sim escutar as profissionais do sexo, porque são elas que sabem o que seria melhor para elas, né, e não quem está de fora. Então, eu acho que é importante a gente dar os direitos trabalhistas para elas, porque se a gente pensar, a gente vive numa sociedade capitalista. E numa sociedade capitalista, simplesmente tirar elas da prostituição não vai fazer com que elas tenham autonomia. E aí entra também uma questão de fazer um recorte de identidade de gênero, que a maioria das mulheres que estão no campo da prostituição são mulheres trans, são as mulheres travestis e são as mulheres pobres. Então, de certa forma, o Estado ele precisa garantir esses direitos trabalhistas e também precisa garantir com que essas opressões interseccionadas que elas sofram sejam dissolvidas. Então, é importante a gente pensar que esses planos eles realmente precisam ocorrer, porque elas realmente precisam se empoderar e a partir disso se emancipar. Como tu havia falado, as mulheres ainda sofrem cerca de 20% a 30% a menos de salário, recebem menos que os homens estando na mesma categoria de uma empresa. Vamos fazer umas comparações agora. Em caso de divórcio, na maioria das vezes, quem fica com a custódia do filho é a mãe. A mulher também que comete um crime, se ela recebe menos da metade da pena que um homem recebe por cometer o mesmo crime. A mulher também recebe e tem direito à aposentadoria mais cedo e com menos idade que os homens. As mulheres também pagam o ingresso da balada mais barato que os homens. Tendo essa comparação e o discurso do movimento feminista, talvez tu acredita que o que todos entendem, ou que a maioria das pessoas entendem, que a luta de vocês que os homens são privilegiados e as mulheres são vistas como oprimidas? É essa a visão que vocês querem passar ou não é nada disso? Ou é realmente uma luta de gêneros? Sim, na verdade, o homem, justamente por essa estrutura patriarcal, machista da sociedade, ele obtém privilégio dessa ordem, né? E a mulher, a partir disso, ela vem com a categoria de oprimida. Mas a questão, por exemplo, do levantou do salário, a mulher, normalmente, ela trabalha fora e tem jornada dupla, né? Ela tem trabalho dentro de casa. E é por isso que a aposentadoria, por exemplo, ela é menor. Porque se tem essa ideia de que a mulher ela tem que fazer mais carga horária que o homem e que é a obrigação dela cuidar do lar. Então, são essas pequenas coisas que colocam a mulher nessa categoria de oprimida, sabe? E a questão da balada também, normalmente, a mulher paga menos, porque tem a ideia de que a mulher seria um atrativo na festa, que os homens pagariam para ter essas mulheres, né? Que as mulheres estariam nesse ambiente como entretenimento. Então, na verdade, essa questão não seria de privilégio para as mulheres, né? Seria uma questão mesmo que vem de um discurso, de um pensamento bem machista. E como a gente já havia falado em relação ao aborto, qual a posição do movimento sobre essa pauta? Sim. O movimento feminista tem como pauta universal, assim, pode-se dizer, a questão da descriminalização e legalização do aborto. Primeiro porque a gente entende que se o corpo é da mulher, ela tem direito a fazer com ele o que ela bem entender. E também porque o aborto é muito pautado em questões religiosas e pensando que a gente mora num estado laico, isso é bem errôneo, né? Você seguir questões religiosas para o âmbito pessoal. Além disso, é uma questão de saúde pública também, né? Se a gente pensar que o aborto, por ser proibido, não faz com que as mulheres parem de abortar, então a gente tem que pensar na saúde das mulheres. A gente tem que pensar em um aborto legal, seguro, gratuito e acredito também que via SUS, porque as mulheres estão morrendo. Então a gente tem que pensar na vida dessas mulheres que não vão parar de fazer aborto somente porque ele é proibido, né? E além disso, elas ainda são criminalizadas por não terem direito ao próprio corpo. E, enfim, eu acredito que o aborto tem que ser descriminalizado, né? Falo isso pelo movimento, que ele tem que ser descriminalizado e legalizado
em qualquer questão, não somente em casos específicos, e que o Estado ele tem que dar suporte a essa mulher. Bom, e para quem quiser procurar vocês para discutir essas pautas, fazer parte do movimento, aonde vocês estão localizadas e como é essa organização para as manifestações aqui na cidade? Sim. Então, eu faço parte de 2 coletivos, o Coletivo Juntas e a Juventude Negra Feminina de Santa Maria. E a gente se reúne primeiro na internet, a gente tem redes sociais, grupos fechados, e aí pode procurar lá. E nesse grupo a gente acaba marcando reuniões presenciais, a gente acaba marcando formações e também a gente faz a divulgação dos eventos. Bom, muito obrigada. Esse foi o programa de hoje. Falamos sobre a experiência no feminismo. Até o próximo programa. Tchau!